eu queria conversar com vocês sobre a motivação, né, de uma pessoa vir para essa área de engenharia rodoviária. O que você poderia falar, Larissa, aquele que está pensando assim, é uma área boa para eu mergulhar, capacitar, e aí já pegar esse gancho da importância da pessoa estudar, de modo geral, né? Sim. For através de um curso, uma especialização, estudar em casa, né? De estar... Porque o médico estuda direto, né? Ah, com certeza. Mas o engenheiro também tem que estudar direto, né? A gente... Dá um F5 direto, né? Todos temos. Eu acho que hoje está um momento muito próspero, pelo menos aqui no Paraná, para a parte de infraestrutura no geral e para engenharia rodoviária. E como tudo que a gente tem conversado aqui, né? Então, assim, a demanda sempre vai existir. E eu acho que a área da engenharia rodoviária, ela é muito impressionante no sentido de às vezes, quando você olha, quando você está na rodovia, você talvez não visualiza, mas quando você olha, assim, uma visão, assim, uma imagem de drone, ou, né, uma imagem mais aérea, você vê aquela intervenção, né, o que o homem fez para conseguir chegar num lugar. Então, dá essa sensação, assim, de magnitude da engenharia, assim. Então, eu acho que foi com isso que eu me identifiquei. Tanto quando eu fui lá na barragem para fazer o estágio lá em Itaipu, quando eu vejo obras de infraestrutura, quando eu vejo túneis, pontes, é essa sensação que dá, né? Tipo, olha o que a gente é capaz, né, de fazer. Transformação do cenário, integração com o cenário, né? O que a gente é capaz de fazer para poder chegar nos lugares. Então, eu acho que tem essa questão da paixão mesmo pela profissão e a questão do objetivo que você alcança quando você... Então, eu vejo isso até nos colegas, né? Assim, apesar de algumas circunstâncias, às vezes, no serviço público ser complicada, que você estava lá dentro e você via, né? Sobrecarregados, os colegas com vários contratos, tocando várias obras, mas todos, assim, com muita paixão pelo que fazem. E quando vê as coisas acontecer, por causa da ponte, você vê a ponte lá, todo um esforço, e vê que está dando... É muito gratificante. Um passo está andando, né? Isso. Todos se sentem assim, nossa, como é gratificante ver a população recebendo uma melhora, né? Então, eu acho que tem essa questão, assim. Tem a volta para a sociedade, né, Fernanda? Isso. A gente vê a importância, né, dessa motivação das pessoas, né? E é uma área boa, né? Sim, sim. E eu me apaixonei pela engenharia com uma palestra de um professor lá no primeiro semestre, na primeira semana de aula. Você viu que o professor cativa, você falou, viu? Cativa. E o professor disse que ser engenheiro é ser capaz de fazer coisas engenhosas, né? Que a palavra engenharia vem da mesma raiz de engenho, né? E ele explicou lá. Eu sei que eu fiquei arrepiada, assim, fez uma história, né? Durante toda a palestra. E eu saí de lá dizendo que eu quero ser engenheira, né? E olhando para a área de engenharia rodoviária, assim, dessa parte de infraestruturas, eu até sei fazer orçamento de obras de edificações, mas eu me apaixonei por essa área de infraestrutura, assim, justamente por conta disso como a Larissa comentou, assim, né? Quando você vê de fora, né, um olhar mais amplo, um olhar mais geral, você consegue ver aquela intervenção e aí eu penso assim, poxa, eu fiz o orçamento daquela rodovia, eu fiz o orçamento daquela obra, né? Então, eu falo assim, eu sempre puxo a sardinha para o meu lado do orçamento, a gente precisa de profissionais nessa área, né? Justamente por conta da demanda.